Aconteceu que todo mundo já sabia, Gerson foi vendido para o Olympique de Marseille da França, de Jorge Sampaoli, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre os valores e também as estatísticas do Gerson. Afinal, foi bem vendido, não foi? Era pra ir, não era? Você vai saber minha opinião agora que tá só começando esse vídeo aqui. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está em mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar. Olha só, já vou adiantar logo minha opinião dizendo que acho muito bem vendido o Gerson em 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais, foi o que disse o jornal L'Équipe da França, que publicou essa informação mais precisa que a imprensa brasileira está republicando. Olha, ainda pode chegar a cerca de 30 milhões de euros, porque o Gerson, se bater algumas metas, como jogos jogados lá, escalados, enfim, ele pode render ao Flamengo mais ainda 10 milhões de euros. E o Flamengo ficou com 20% dos direitos econômicos do Gerson, ou seja, numa futura venda, o Flamengo vai arrecadar 20% do valor. É uma excelente venda, um excelente negócio, lembrando que o Gerson foi comprado pelo Flamengo por cerca ali de 12 milhões de euros em 2019. Então é bem acima do dobro o valor e, obviamente, o Gerson pode ainda render mais dinheiro ao Flamengo. Muita gente fala: ah, mas o Gerson é um jogador insubstituível, o Gerson é para ser titular absoluto da seleção brasileira principal. Gente, digo aqui, nesse vídeo, nesse momento, minha opinião sobre isso, que é: Gerson é, sim, indiscutivelmente um grande jogador. Não vou dizer o contrário, não sou maluco de dizer que não é um grande jogador. Sim, é, ainda mais nos tempos atuais. Mas eu acho superestimado. O Gerson é superestimado, na minha opinião, pelo menos. Você pode pensar diferente, aí você digita aí nos comentários o que você achar. Mas o Gerson, aqui no futebol brasileiro, teve bons números, como volante ali, como meia, digamos, é verdade. Mas não foram números espetaculares, e principalmente nos jogos decisivos, aí você pode contar Mundial de Clubes, final de Libertadores, pode contar os jogos decisivos do próprio Campeonato Brasileiro, dos próprios Campeonatos Brasileiros, principalmente do ano passado. O Gerson não teve grandes atuações, e ele joga num time muito bom, muito acima da média histórica do Flamengo recente e muito acima da média atual do futebol brasileiro e até sul-americano. Então, é mais fácil pro Gerson, né? E agora eu vou citar 3 jogadores que, pra mim, na posição mais ou menos ali do Gerson, de primeiro, segundo volante, foram melhores do que o Gerson esse século ainda. Primeiro, Leandro Ávila. Jogou ali no final do século XX para o início do século XXI no Flamengo e, pra mim, era mais jogador do que o Gerson. Jogava até de primeiro volante, sabia marcar melhor que o Gerson e sabia sair jogando melhor. 2, Renato Abreu. Esse foi muito prejudicado porque ele foi sempre escalado mais à frente. Aliás, jogou de lateral esquerdo. Esse sim era coringa, jogava em várias posições, até de atacante já jogou o Renato. Patada pro gol, né? Aquela canhota possantíssima que a gente não vê há muito tempo no futebol em geral, muito menos no Flamengo. Ele poderia tranquilamente ter jogado muito se fosse escalado num time coeso, ali num time certinho e no seu auge, ali que foi. Ele jogou o Flamengo em 2005, jogou até 2007, depois voltou em 2010 e jogou até 2013, quando foi até, digamos, sacaneado ali pela gestão do Bandeira de Melo, que tinha acabado de assumir. Renato Abreu, pra mim, melhor do que o Gerson, se jogasse, né, na posição de primeiro, segundo volante. Batia falta incomparavelmente melhor, tinha um chute de fora da área melhor, fazia mais gols, tinha mais presença de área, até se bobear sabia marcar melhor, enfim. Não que o Gerson não seja bom jogador, é muito bom jogador, mas repito, pra mim Renato Abreu foi melhor. Outro melhor, Elias. E eu repito aqui, eu digo, enfatizo, Gerson muito bom jogador, mas o Elias em 2013, num time horroroso do Flamengo, o Elias destruía. Ele era o principal jogador do Flamengo. O Hernani Brocador fazia os gols, mas o Elias fazia de tudo naquele time, inclusive antes do Hernani ser titular e se destacar. O Elias fazia gol, defendia, armava, enfim, estava em todos os lugares do campo e era super decisivo. Estava presente, cachorrada latindo aí, estava super presente sempre nos momentos decisivos, como naquele gol na final
como naquele gol na final da Copa do Brasil 2013 e principalmente no gol das oitavas de final contra o Cruzeiro, quando o Flamengo eliminou o Cruzeiro, que foi, né, se sagrou campeão brasileiro em 2013 e 14, ou seja, era o melhor time da época. Então, pra mim, Leandro Ávila, Renato Abreu e Elias, só no Flamengo. Podia até citar outros ali, mas só por esses três já tá legal, eram melhores. Aí vamos colocar aqui números do Gerson, passando aí na sua tela. Números do Gerson, ele tem 222 jogos como profissional, 22 gols e 26 assistências. É ruim? É ruim? Não, não é. São bons números até para o jogador que joga naquela posição ali de meia, de volante. Mas também, lembrando que o Gerson começou como atacante, como meia atacante, né, jogando ali aberto pela ponta direita. Ou seja, ele recuou depois, já no momento mais avançado da carreira, mais recente, para o meio de campo. Então, se você for considerar nesse caso, não é tanto assim, né? 26 assistências e 22 gols para o número de jogos que ele tem. E eu já falei, né, a questão dos jogos decisivos, que ele não participou, não teve grandes atuações, e cito um, pelo menos, que é a final da Libertadores novamente contra o River Plate. Ele foi muito apagado. Várias e várias vezes naquela época com o Jorge Jesus ele era substituído durante o jogo pelo Diego. Ou seja, acredito que o Gerson tenha sido muito bem vendido. Claro, ele é um bom jogador, pode ser usado na seleção brasileira principal tranquilamente, inclusive até ser titular, mas apenas um muito bom jogador. Nada do que disse isso aqui, ó. Lugano falando que não tem substituto no Brasil, no mundo pro Gerson que o Flamengo possa arrumar. Calma, gente, calma. Dentro do próprio Flamengo tem garotos na base como o Max, que fez aquele golaço na estreia no Campeonato Carioca esse ano, que é bom jogador, já se mostrou isso, é novo. O Flamengo tem o João Gomes, o Flamengo tem o Hugo Moura, o Flamengo tem o Thiago Maia, que a gente vai ver como é que ele vai estar quando voltar, né, da lesão. Ou seja, muita coisa ainda para acontecer e o Flamengo como um todo tem um elenco, tem um time muito forte. Então, essa saída do Gerson realmente não foi nada de tão absurda assim, pelo menos na minha opinião. Agora vamos falar de jogadores que podem chegar ao Flamengo depois da saída do Gerson. Renato Augusto está sendo tentado, hein? Renato Augusto, revelado pelo Flamengo, já jogou ali de meia, inclusive quando foi revelado em 2006, depois avançou para ser atacante. Recentemente, né, nos últimos anos, inclusive na seleção brasileira e até no Corinthians jogou um pouco mais atrás, até na posição do Gerson mesmo de volante. É um nome que a diretoria está tentando. Claro que ele tem contrato na China, até, se não me engano, até 2023. É um nome difícil, mas pode ser uma boa e se ele vier realmente, dependendo da condição física, né? Porque vem sofrendo aí com lesões e tudo mais, pode ser até um nome melhor do que o Gerson, ainda, se fora que é mais experiente. Tudo depende da condição física dele, assim como eu já falei do Thiago Maia também, que está aí voltando de lesão, se recuperando de uma lesão no joelho, que é sempre complicado. Outras possibilidades que o Flamengo busca é o William, né? O William que jogou no Chelsea, agora está no Arsenal. E o Davi Luiz, tem uma sondagem, nada certo para a zaga. Muita gente quer o Davi Luiz, eu sinceramente ainda olho com um pouco de receio pelo que eu vi ele jogando nos últimos clubes e também na seleção brasileira. Mas o Davi Luiz pode ser uma boa aí para a zaga do Flamengo, dependendo do quanto ele for receber e tudo mais, se vier de custo zero, né, como dizem. Enfim, e quem o Flamengo está tentando pro ataque é o Kennedy, que jogou com o próprio Gerson na categoria de base do Fluminense. O Kennedy que foi pro Chelsea, o Gerson... Aliás, o Kennedy foi vendido antes do Gerson, se não me engano, e o Gerson foi para Roma. O Kennedy pode pintar no Flamengo por empréstimo. E aí, o Kennedy já foi emprestado pelo Chelsea algumas vezes, agora pode pintar no Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo com a possibilidade de compra, né? Aquela possibilidade assim de direito de compra ao final do empréstimo. É isso, galera. Tá explicado? Acho que eu não esqueci nada não, né? Você não vai falar da Liga Retrô, não? Ei, porra. Não, claro, com certeza. Vamos anunciar aqui. Se você quiser ajudar o canal, além de deixar o like, interagir com o vídeo, você... Tá vendo essas camisas aqui? Liga Retrô, eles são casca grossa pra caramba, uma loja que entrega pra todo o Brasil e você pode acessar aqui no primeiro link na descrição do vídeo e usar o cupom ANTENADOS para ter 10% de desconto em qualquer compra em toda a loja. Eles têm vários artigos, são muito casca grossa e a gente aqui no canal dos Antenados na Jogada recomenda demais, beleza? Valeu, Antenado, brigadão por assistir mais um vídeo, muito obrigado por estar até aqui, até a próxima. Antenados na Jogada, que nós torcemos sem parar. Valeu, fui! Antenados na Jogada.
torcemos sem parar.